estamos nessa parceria junto com a Escola de Saúde Pública de Pernambuco, a ESP. O debate de hoje tem como tema assistência ventilatória mecânica em pacientes com Covid-19 e terá como debatedora Maíra Florentino Pessoa, fisioterapeuta, doutora em Biologia Aplicada à Saúde, mestre em Fisioterapia, especialista em Gerontologia, é muito título, em Saúde Coletiva e Fisioterapia Respiratória. Então, nossa fisioterapeuta respiratória de hoje, Maíra Florentino, e para contribuir com o debate, teremos Mariana Augusto de Sá, enfermeira, pós-graduanda, tem pós-graduação em terapia intensiva, é gestora de enfermagem das UTIs adultos do Hospital Otávio de Freitas, e Maíra é do Getúlio Vargas também, né, do Serviço Estadual de Saúde. E Mariana também é enfermeira intensivista plantonista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Então, só pela dificuldade de ler esses currículos, já sabemos a qualidade das nossas debatedoras de hoje. Queria convidar Arnaldo, que está conosco. Quando a gente entra na sala, ele aparece, né, como dono da sala. Então, o Arnaldo vai falar e vai fazer avisos gerais, né, para que a gente possa fazer esse debate da melhor forma possível. Então, Arnaldo Boa Viagem vai estar falando como deveremos nos comportar durante o debate. Oi, pessoal, boa tarde. Só algumas orientações. Todos que estão entrando na sala estão entrando com o microfone fechado, tá certo? Vocês podem enviar perguntas, comentários pelo bate-papo. A gente vai realizar. Estou vendo aqui, já tem umas mensagens com algumas pessoas dizendo que não estão ouvindo. Eu ouvi Luciana perfeitamente. Eu espero que vocês estejam me ouvindo agora. Queria que seja alguma configuração no computador de vocês, tá certo? Sugiro para aumentar um pouquinho o volume. E vamos começar. Arnaldo, já falou todas as suas considerações? Sim. Já, Luciana, Arnaldo? dar continuidade, sim. Era certo. só um aviso rápido. Só um aviso rápido. Então, vamos chamar Célia Borges, a diretora da Escola de Saúde Pública de Pernambuco, para dar as boas-vindas do nosso debate. Boa tarde a todos e todas. Luciana é uma onda, né, Luciana? Você. Ela já falou a gente, né, Maíra e Mariana? Então, eu sou Célia Borges, estou na diretoria da escola, né, de saúde pública, com a equipe aí que estamos aí no dia a dia, trabalhando bem, propondo algumas ações estratégicas para apoiar esse contexto. E aí eu acho que, primeiramente, eu queria agradecer a Maíra, né, e a Mariana por ter aceito o convite para estar junto com a gente, fazendo esse debate com um tema super importante e estratégico, né. A gente tem feito esse levantamento desses temas, e essa é uma temática que, de fato, com certeza, tem o intuito de apoiar os profissionais, e aí todos os que, até nós também, né, como usuários, né, todos os usuários, entender um pouco dessa temática. Então, e agradecer imensamente a Maíra e a Mariana, disponibilidade, duas trabalhadoras, pessoas que têm conhecimento na temática, a equipe da escola, que, assim, a gente tem se debruçado no dia a dia, para que a gente, com pouco tempo, em curto tempo, pense estratégias para estar apoiando. Então, a escola tem aí todo está disponível para que contribuições nesse processo, né? Agradecer a Luciana, que Luciana já discorreu todo o contexto aí do currículo das meninas, e aí vamos debatendo. Então,
que seja um debate bom, né, que seja leve, Mariana e Maíra, e que a gente, de fato, assim, possa estar discutindo e deixando essa contribuição aí para os serviços e para todos os profissionais. Então, boa tarde e, mais uma vez, obrigada. Então, eu já apresentei as duas, né? Então, após a fala do diretor da escola, Célia Borges, a gente passa a palavra para Maíra Florentino, fisioterapeuta, que vai abordar esse tema, para depois a gente abrir para Mariana, a enfermeira, e também abrir o debate para os participantes. Então, Maíra. Ok. Bem, em primeiro lugar, boa tarde, né? É muito bom saber que a gente tem tanta disponibilidade de discutir o assunto quanto gente interessada. Então, a ideia da gente pensar em trabalhar a ventilação, discutir a ventilação mecânica para o paciente COVID é porque tem tido várias publicações. Cada publicação trata de um tema diferente em relação ao ventilador mecânico e ao paciente com COVID. E a gente está, na verdade, aqui juntando o que tem de principal no Brasil e no mundo para trazer para vocês, certo? As estratégias em relação aos cuidados com a equipe. Porque, além de mim, como fisioterapeuta, que sou uma potencial geradora de contaminação no ambiente, principalmente hospitalar, porque o meu paciente ele vai gerar aerosol e ele vai disseminar o vírus, a gente tem que ter o cuidado com a equipe toda. Então, pensando nisso, a gente vai tratar de todos esses tópicos, desde o cuidado com a intubação até o cuidado com a extubação, passando pelos parâmetros da ventilação mecânica. Ok? Então, bora lá. Se eu falar muito rápido, qualquer coisa vocês digitam aqui para eu falar mais devagar, certo? Porque às vezes eu dou uma acelerada. Eu tirei a câmera. Foi. Começando. A gente, como eu já falei, vai ter o cuidado com o paciente na dispneia, que é prévio à intubação, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter para poder intubar o paciente, porque o fisioterapeuta ele participa disso, assim como a equipe da enfermagem participa, a equipe médica, então a gente faz parte disso, inclusive o nosso conselho, ele forneceu toda uma normativa para a nossa participação na intubação, nós fisioterapeutas. Quais os parâmetros básicos da ventilação mecânica e por que a gente vai utilizar o cuidado que a gente tem que ter com o ventilador para evitar disseminar esse aerosol pelo ambiente, disseminar, não só contaminar outros pacientes, como contaminar a equipe, né? Porque a gente está tendo um número enorme de pessoas da assistência na saúde contaminadas. E também o cuidado durante a extubação. Então, vamos ver tópico por tópico, começando com o número 1. Cuidado com o paciente na dispneia. Aí que passaram duas. A gente já viu que, assim, normalmente se fala COVID, mas tudo começa antes. Quando o paciente entra no diagnóstico, que normalmente os médicos chamam de CIRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave. Que é quando aquele paciente que já está com sintomas de gripe, de uma gripe forte, ele já está em síndrome gripal, ele vai apresentar dispneia. Então, nessa situação, a gente tem que observar todo o cuidado com o paciente nesse ponto é necessário. Porque desse momento em diante que ele entra com o diagnóstico de CIRAG, ele já pode ser intubado. E aí é um risco maior, porque o que a gente vê nas estatísticas atuais, a epidemiologia do Brasil, inclusive, está dizendo que o paciente, quando entra no tubo, na assistência ventilatória mecânica, no respirador em si, eles têm 50% de chance de sair. Então, a gente tem que trabalhar antes para evitar que esse paciente chegue na ventilação mecânica e também trabalhar quando ele está na ventilação mecânica para poder melhorar e otimizar esses números, né, e transformar essa epidemiologia, essa mortalidade para algo mais favorável para a gente, né? Então, quando o paciente está em síndrome gripal, se ele apresentar uma saturação, que a gente chama de SpO2, saturação periférica de oxigênio, menor do que 95, ou ele entra no sinal de desconforto respiratório, com aumento da frequência respiratória dele, claro que a gente normalmente corrige pela idade, né? As crianças têm uma frequência respiratória maior, os adultos a gente vai considerar de 16 a 20, então se ele aumenta muito essa frequência respiratória e apresentando sinal de desconforto,
a gente também já vai prestar atenção para uma possível ciragem desse paciente. Se ele tem uma piora na condição clínica, ou numa doença de base que ele tenha, numa diabetes que ele tenha, numa hipertensão, mesmo ele tomando a medicação, ela começa a apresentar um certo descontrole, a gente também já tem que estar atento. Se ele apresenta hipotensão é uma das coisas que mais vem surgindo como sintoma, como sinal, na verdade, para a gente observar a ciragem, ou se ele apresentar um quadro de insuficiência respiratória do tipo 1 ou do tipo 2. Se for insuficiência respiratória daquela que é hipoxêmica, em que o paciente vai precisar de oxigênio, ele já entra com o diagnóstico de ciragem, ou se ele vai apresentar uma insuficiência respiratória hipercápnica, que é aquela que aumenta a quantidade de CO2 no sangue. Ele também vai entrar como diagnóstico de ciragem. Tá? Então, qualquer um desses pontos, ele já entra no ciragem e aí já é ponto de testagem para a gente ver se ele tem Covid. Automaticamente, o paciente está com diagnóstico de ciragem, a gente já manda ele para testagem. Então, esses pacientes que são suspeita de Covid, que é ciragem diagnosticada já, tem N coisas que a gente tem que tomar cuidado. Uma delas é a gente colocar máscara cirúrgica no paciente para evitar que ele seja um possível contaminante no ambiente, né? E manter ele isolado no quarto individual ou coletivo. Outra coisa é isolar os aparelhos que vão ser utilizados com esse paciente. O termômetro é específico dele, o estetoscópio é específico dele, o estímulo é específico dele. E mais do que isso, ter o cuidado de ter os EPIs para a equipe de saúde que está trabalhando com esse paciente, tá? Então, qualquer procedimento que vai gerar aerosol, o que danado é aerosol, Maíra? Aerosol são aquelas partículas micro, bem pequenininhas de saliva que saem, ou de umidade da via aérea, que vão sair e elas são potenciais carreadores do vírus. Então, partículas entre 0,3 micrômetros e acima disso são potenciais disseminantes desse vírus. Então, tudo que a gente for fazer que gere aerosol, e o que é que gera aerosol? Ressuscitação cardiopulmonar, intubação, qualquer procedimento de terapia respiratória, uma coleta de suave, que é do teste, necropsia de tecido pulmonar, tudo isso vai ser preciso usar uma máscara especial, como a EPI, que é a N95 ou PFF2, porque ela consegue filtrar e fazer com que esses aerosóis, ela serve de barreira, na verdade, para que esses aerosóis não passem para a nossa via aérea, né, reduzindo a contaminação. E aí, quando o paciente está em dispneia, que é a falta de ar, ele reduziu a saturação de 95, você já observa, mantém o oxímetrozinho ali no dedo do paciente, e aí, normalmente, o que a gente faz é colocar oxigênio no paciente. E essa adição de oxigênio, mais do que o ar ambiente, a gente chama de oxigenoterapia, porque a gente está adicionando oxigênio para esse paciente utilizar. E a oxigenoterapia ela pode se dar de várias maneiras, milhares de maneiras. A gente tem um sistema de baixo fluxo e um sistema de alto fluxo. Quando o paciente precisa de menos do que 8 litros por minuto, para poder restabelecer a saturação ok, a gente considera que esse sistema ele é de baixo fluxo. Mais do que 8 litros por minuto de oxigênio, a gente vai considerar isso aí um sistema de alto fluxo. Então, quando o paciente ele entra em dispneia, o que a gente normalmente coloca é primeiro um sistema de baixo fluxo, para ver se ele vai restaurar a saturação dele. E aí, a primeira alternativa que a gente usa é a cânula nasal, que é essa primeira figurinha aqui, tá? A cânula que muita gente chama de catéter, na verdade, o catéter tem uma pequena diferença em relação ao posicionamento de orelha, mas a cânula ou catéter é esse dispositivo que a gente coloca no nariz do paciente e ele acrescenta oxigênio mais do que os 21% que a gente já respira no ambiente, tá? Esse sistema, cânula nasal, na verdade, praticamente todos os sistemas de oxigenoterapia, eles vão utilizar também uma fonte de umidificação, tá? Tanto a cânula nasal, quanto a máscara de não reinalação, que também é um sistema de baixo fluxo. E quando é que a gente usa a máscara de não reinalação? Se vocês observarem a primeira figurinha, que é essa aqui da cânula nasal, isso serve muito bem para aquele paciente que respira pelo nariz. Mas para aquele paciente que é respirador oral, isso não vai dar tão certo. Então, a gente já coloca nele uma máscara, que ela é acoplada no rosto, né? Não no rosto todo, mas nariz e boca. Ela pega os dois orifícios. E aí, ela tem também uma válvulazinha que impede
Normalmente, ela não permite que o paciente exale para o ambiente. E, junto a isso, ela ainda tem uma bolsinha reservatório de oxigênio. Então, eu consigo aumentar bastante o oxigênio que o paciente está inalando. E, além disso, eu tenho uma válvula que é anti-exalação, né, para o ar ambiente, que ela pode também sair para um outro saco de reserva. E aí isso também vai impedir que o paciente libere tanto vírus, tanto aerosol para o ambiente. Como eu falei a vocês, esses dois sistemas, cânula nasal e máscara de não reinalação, eles normalmente usam um umidificador. E aí, a umidificação, ela vai servir para que aquele oxigênio que está entrando, ele chegue úmido. Porque se ele chegar seco, a gente vai ter todo um disparo de via aérea e reação que pode, inclusive, desencadear uma crise asmática pelo ar estar entrando seco. Simplesmente por ar estar entrando seco. Sobretudo se o fluxo for muito alto. Se o paciente, com esses dois sistemas, não for suficiente, normalmente a gente coloca ele no sistema de Venturi, que é bem semelhante à máscara de não reinalação, só que ele me permite um oxigênio de até 50%, oxigenação de até 50% mais do que ele respira, né, em ambiente. Na verdade, a gente respira 21%, não é 50% mais, perdão, mas a gente respira 21%. Com o sistema de Venturi, ele pode chegar até 50%, tá? Já é um acréscimo bem grande. E o outro sistema, e aqui já é alto fluxo, tá? E o outro sistema que a gente utiliza quando o paciente está em dispneia é a ventilação não invasiva, que a gente chama de VNI, que na verdade lança uma pressão positiva para o paciente respirar, ajudar a respiração desse paciente, que pode ser em um nível único, que é o CPAP, a gente só lança a pressão e aí isso favorece a entrada do ar no paciente, para o pulmão do paciente, ou o BIPAP de level, que ele tem dois níveis, um nível para inspirar e um nível para expirar. Esse é o normal, vida fora da pandemia. Só que o que acontece é que esses dois sistemas, o Venturi e a VNI, que a gente usa normalmente, corriqueiramente, para todo paciente que está em dispneia, eles não podem ser usados no paciente COVID. Por quê? Os dois, por ser um por ser alto fluxo e o outro por gerar uma pressão alta, eles são disseminadores em grande quantidade de aerosol e, por isso, de vírus. Então, essas duas estratégias, que são excelentes para o paciente, elas não podem ser usadas. Então, o que a gente está fazendo atualmente na oxigenoterapia desse paciente COVID? O paciente entra ou no sistema de cânula nasal ou de máscara de não reinalação, e se ele, sem água, para não gerar aerosol, e se ele não melhorar com 6 litros por minuto de oxigênio, 8 litros por minuto de oxigênio, a gente não passa para os outros sistemas. A gente, infelizmente, intuba o paciente. E isso aumenta o risco muito, né, para o próprio paciente. Então, quando o paciente está em queda de saturação, a gente já viu que tem alguns sistemas para usar, mas no paciente COVID, especificamente, a gente só vai usar ou a cânula nasal, sem oxigênio, sem umidificação, ou a máscara de não reinalação, com um saquinho de reserva de oxigênio, que eu consigo aumentar a minha quantidade de oxigênio, mas esses dois sistemas, eles reduzem, eles têm menos chance de disseminar perdigoto e aerosol cheio de vírus no ar. Então, eu reduzo a chance de contaminar toda a minha equipe. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Se ele não melhorou nessas duas situações, a gente possivelmente vai intubar esse paciente, tá? E aí, para essa intubação com o paciente, também a gente foge um pouco da realidade de intubação de qualquer outro paciente, trabalhando na rotina hospitalar, ou até nas unidades de saúde, né? Na unidade de pronto atendimento, que eles também estão trabalhando com intubação lá e com respirador. Então, a gente foge totalmente da realidade normal de intubação de um paciente, a gente vai ter um cuidado extra com a equipe e com esse paciente. Porque essa intubação, ela tem que ser o mais rápido possível, e é rápida e efetiva. E como é que isso vai funcionar?
Treinamento, treinamento, treinamento da equipe. A equipe tem que estar toda seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? Rapidinho, para que o paciente sofra o mínimo possível. A equipe médica normalmente é responsável, normalmente não, elas são os responsáveis pela intubação, né? Que, como eu falei, ela tem que ser rápida e está bem localizada. Por quê? Porque para intubar o paciente com COVID, normalmente, o que está sendo preconizado aí na Itália, na Espanha e na Europa em geral, é que seja feita a sedação desse paciente rápida e o bloqueio muscular desse paciente, bloqueio do diafragma. Porque quando se faz isso, o paciente relaxa e a equipe consegue, o médico consegue intubar rapidamente, tá? Então, a equipe médica intubou rápido, a equipe de enfermagem, normalmente, ela vai fazer parte disso aí, preparando todo o protocolo da medicação de sedação e de bloqueio muscular, tá? Vai separar do hormônio de fentanil, que é analgésico e sedativo, succinil, que pode servir para bloqueio do paciente, ou o pancurônio, certo? E a equipe de enfermagem também tem que estar treinada, porque esses medicamentos, eles seguem uma lógica para você aplicar no paciente, né? Eles têm uma ordem e tem uma diferença de tempo para você aplicar entre um e outro. Então, a equipe de enfermagem também tem que estar capacitada para essa intubação. E a equipe de fisioterapia vai vir junto, auxiliando nessa ventilação. Como? Preparando o ventilador já, deixando o ventilador ok, e fazendo a ventilação do paciente pré-intubação. Vou colocar um ambu no rosto do paciente com a máscara reserva de oxigênio, uma bolsa reserva de oxigênio. Só que qual é o problema? A gente não pode ventilar por ambu, porque quando você ventila por ambu e faz a pressão, ele vai gerar e dispersar um monte de aerosol contaminado. Então, o terapeuta vai estar encarregado de segurar, de ajeitar o protocolo, organizar o protocolo de ventilação e segurar essa máscara com o oxigênio e no ambu do paciente, ocluindo sempre a boca do paciente, tá? Então, a gente trava aqui na região do mento, segura e coloca a máscara do ambu com o reservatório de oxigênio. Oxigenou, medicou, médico entuba. Tá entubado, tá ok, liga no ventilador. Ventilador, assistência ventiladora mecânica. Medo de todo mundo, e eu até entendo por quê, tá? Quando a epidemia começou, essa pandemia começou, o Surviving Sepsis Campaign, que é o que trata de sepsis, é o que faz a mediação, né, a reunião dos guidelines que a gente vai usar para o paciente com sepsis. Ela recomendou que o paciente com COVID, a pneumonia por COVID, ela fosse tratada igual à síndrome do desconforto respiratório agudo, a antiga SARA, bem antigamente. Estou aqui entregando a minha idade, certo? Antigamente era chamada de SARA. Então, a princípio, pela Europa, estava se ventilando o paciente COVID, com pneumonia por COVID, de maneira semelhante ao que se fazia na SARA. E aí se viu uma taxa de mortalidade muito grande. Começou a se perceber, depois de estudar um pouco melhor o paciente, começou a se perceber que esse paciente, ele tinha uma hipoxemia, sim, uma baixa de oxigênio, mas ele tinha complacência pulmonar, que é a distensibilidade do pulmão, quase normal, o que não acontece na SARA. Então, ele já tem alguma diferença. Ele também tinha uma hipoxemia com frequência respiratória praticamente normal ou uma dispneia muito, muito grave. O paciente estava morrendo, que você já deve ter ouvido por aí, a sensação de se afogar no seco, né, que é aquela falta de ar muito intensa. Esses pacientes, eles também eram muito sensíveis ao óxido nítrico, ele é um vasodilatador, potencial vasodilatador, ou eles não eram absolutamente sensíveis ao óxido nítrico. Eles também apresentavam ou uma hipocapnia profunda, uma baixa no CO2, ou eles eram normocápnicos ou hipercápnicos, que é o CO2 normal ou elevado. E eles também poderiam ser responsivos a gente colocar em pronação, que é quando a gente está na ventilação mecânica e bota o paciente de barriguinha para baixo.
Em vez de deitar normal, com as costas no colchão, a gente coloca o paciente com a barriga no colchão. Isso é uma estratégia bastante utilizada na síndrome do desconforto respiratório agudo, na SARA ou SDRA, né? Então, eles poderiam responder ou não à prona. Então, se vocês observarem, quando eles olharam a fundo o paciente com Covid, eles viram que esse paciente ele era totalmente dicotômico. Ou ele tinha hipoxemia ou não tinha. Ou ele tinha complacência normal, ou ele não tinha complacência normal. Ou ele tinha uma dispneia muito grave, ou frequência respiratória normal. Ou está hipocápnico, ou hipercápnico normocápnico. Ou responde a prono, ou responde a prono, a posição prona, ou não responde. Então, eles viram que essa dicotomia, na verdade, ela era gerada por algo que lá no futuro eles descobriram que eram fenótipos diferentes da doença. A doença é a mesma, é o Covid-19, mas ele vai cursar com diferenças no fenótipo do paciente, em como essa doença se apresenta para cada paciente, tá? Então, para que o paciente, os fenótipos do Covid, eles vão depender do paciente de algumas coisas que são intrínsecas do próprio paciente, então, além da ventilação mecânica. Ele vai depender da gravidade da infecção, ele vai depender da resposta do paciente ao agente, né, ao vírus, e vai depender principalmente da reserva fisiológica que esse paciente tem. Por que é que a gente diz que os pacientes com diabetes mellitus, os pacientes que são hipertensos, paciente que já tem alguma doença prévia de base, paciente obeso, né, que na verdade é um paciente também, é um tipo de paciente que a obesidade já é classificada como doença. Esse tipo de paciente, obeso, diabético, hipertenso, tem asma grave ou moderada, eles têm uma reserva fisiológica que já é baixa. O paciente já tem uma doença de base, ele já tem um marcador inflamatório elevado por ele mesmo. Então, quando a COVID chega e essa cascata de citocina inflamatória chega destruindo o vaso e pulmão desse paciente, ele que já tem um marcador inflamatório elevado, ele vai responder de maneira pior ao vírus do que uma pessoa que tivesse bem, não tivesse nenhuma doença de base, tivesse uma reserva fisiológica ok, que só teria que brigar contra a própria infecção e não contra a infecção mais doença de base, ok? Então, isso vai interferir muito na resposta ventilatória do paciente e na hipoxemia que ele vai ter, na falta de oxigênio que ele vai ter. E também o tempo entre o início dos sintomas e a monitorização do paciente vai interferir. Por quê? Quanto mais precocemente eu fizer essa monitorização, mais chance eu tenho de recuperar esse paciente. Então, se ele passa muito tempo para poder ser monitorizado, ele possivelmente vai ter uma piora do quadro e aí vai ser mais difícil de recuperar, se ele entrar em ventilação mecânica. Ok? Vou passar aqui. Então, a gente viu que o paciente tem dois tipos de fenótipo, ele responde de maneira dicotômica, né? Sim ou não. Com placebo ou não. E a gente viu que tem alguns parâmetros, alguns fatores que influenciam na gravidade dessa doença. Esses fatores que influenciam, eles vão, na verdade, gerar um paciente que pode ter um fenótipo de doença, mesmo a COVID-19. Ou com fenótipo que a gente vai chamar de low, que é baixo, ou fenótipo que a gente chama de high, que é alto. Então, vamos começar vendo o fenótipo low, que é o fenótipo baixo. Quando esse paciente que tem um fenótipo low, ele entra na ventilação mecânica, o que é que a gente vê nele assim que ele entrou no ventilador? A gente vê que ele tem, quando a gente calcula no ventilador, a complacência dele e a elastância. A elastância dele é bem baixa. Então, baixa elastância. Ele vai ter também baixa relação ventilação-perfusão. O que é isso? Para a gente que está trabalhando com ventilação mecânica, é super importante ver a relação ventilação-perfusão. Ver quanto está sendo ventilado, quanto ar está chegando lá no pulmão dele, e também se ele tem perfusão, que é a quantidade de sangue que tem ali naquele pulmãozinho.
Porque não adianta jogar muito oxigênio, jogar ventilação, jogar pressão naquele paciente e ele não ter um fluxo sanguíneo que vá tanto jogar o CO2 do sangue para o pulmão e o pulmão poder exalar, deixa de fazer a troca gasosa do CO2, quanto o sangue passe, não ter sangue para o sangue poder passar e as hemácias capturarem o oxigênio que está entrando, né? Porque o oxigênio entra, vem para o alvéolo e do alvéolo ele passa para a hemácia que está no sangue. Então, se eu não tiver fluxo sanguíneo, que é o Qzinho dessa relação VQ, não adianta. Não adianta eu ter alvéolo sem ter sangue. Da mesma forma que não adianta ter fluxo sanguíneo, ok, e não ter um alvéolo aberto para poder ventilar esse paciente. Então, essa relação VQ no paciente, COVID, fenótipo low, ela é baixa. E eu também tenho baixa recrutabilidade. O que é isso? Esse paciente, quando a gente coloca pressão nele, mesmo que a gente coloque uma pressão alta, eu não vou recrutar esse pulmão. E recrutar é abrir unidade alveolar, abrir pulmão. Eu não vou ter uma grande recrutabilidade, eu não vou abrir muito alvéolo, porque esse paciente já tem os alvéolos abertos. Então, só voltando, fenótipo low é low de baixo. Baixo por quê? Porque é baixa elastância, baixa relação VQ, baixa recrutabilidade. Tudo é baixo. Então, vendo ponto por ponto. A baixa elastância, quando a gente diz que o paciente tem baixa elastância, significa que ele tem a complacência normal. Complacência para a gente que lida com a ventilação mecânica é aquela capacidade que o pulmão tem de eu botar uma pressão nele e ele se abrir, e ele se distender. Não é um pulmão rígido. Ele consegue se abrir mesmo que eu bote uma pressão baixa. Então, ele tem a complacência, ok. Complacência eu botei aqui para o pessoal lembrar a fórmula, variação de pressão, variação de volume por variação de pressão. Então, complacência boa, porque eu boto uma pressãozinha baixa, ele já ganha um volumão. Ótimo, eu não preciso lesionar esse paciente para ele ser ventilado. E significa também que a quantidade de gás no pulmão, o pulmão está todo aberto. Então, a quantidade de gás no meu pulmão é quase normal. Tá? Outra coisa que é baixa relação VQ, que a gente já viu, V, que é a ventilação, está quase normal, porque a gente viu que, de acordo com o que lá em cima, a quantidade de gás no pulmão é quase normal. Então, a ventilação dele está boa. Só que ele vai ter hipoxemia. Por quê? Porque eu tenho a perda da regulação desse sangue que está lá no paciente. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente tem hipóxia, a gente vai ter uma vasoconstrição. O vasinho pulmonar se fecha. Só que, no paciente COVID, que tem o fenótipo low, ele perde essa regulação da vasoconstricção por hipóxia. Então, como ele perde isso, ele vai ter essa regulação entre a ventilação e a perfusão descompensada, porque ele tem o que a gente chama de vasoplegia, tá? Esse paciente, ele não consegue, mesmo com hipóxia, vasodilatar, né? E vai continuar na hipoxemia, e a tendência dele é aumentar o volume minuto, porque é uma reação normal da hipoxemia. Como é que a gente aumenta o volume minuto? Sobe a frequência respiratória ou sobe o volume que a gente faz a cada respiração. E aí, é por isso que esse paciente ele não entra em dispneia. Porque ele está com a complacência boa, e quando ele sente, quando o corpo sente a hipoxemia e vai responder a essa hipoxemia, ele aumenta um pouco a frequência, compensou, ou ele aumenta o volume que está entrando no pulmão dele. Compensou também, tá? E ele tem baixa recrutabilidade, a gente já falou por quê? Porque ele não tem muito tecido pulmonar fechado, então se ele tem pouco tecido pulmonar fechado, está quase tudo aberto, quase tudo airado, eu não tenho como recrutar muito alvéolo, porque já está todo mundo aberto, todo mundo funcionando. Tá? E aí, esse paciente, quando ele entra na ventilação mecânica, normalmente a gente usa PCV, pressão controlada, modo de pressão controlada, ou VCV, volume controlado. Aqui em Pernambuco, especialmente, 98% da população usa PCV, né? Então, quando a gente coloca esse paciente em PCV,
e a gente vai gerir qual a pressão que vai para o pulmão desse paciente. Algumas coisas são importantes a gente ter em mente para poder ventilar ele melhor. Então, no fenótipo low, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma PIP normal para esse paciente. Maíra, o que é uma PIP normal? A gente usa 5, 7 como PIP normal. Mas eu ouvi falar, Maíra, que o paciente COVID ele tem que estar sempre com a PIP alta. Não. Não, se ele tiver o fenótipo low. E daí a importância da gente conhecer os fenótipos para saber como calibrar esse ventilador. O que calibrar e calibrar certo, para que esse paciente sofra menos e para que esse paciente saia mais rápido da ventilação mecânica, já que ele tem um risco muito grande, né? 50%, como a gente já falou. Então, a PIP desse paciente vai ser normal. Normal 5 a 7? Não. A gente vai dar uma aumentadinha para 8, para 9. Uma aumentadinha para que eu tenha mais alvéolo aberto. Já estão abertos? Estão. Mas para que eu aproxime um pouco mais esse alvéolinho que está aberto daquele vasinho que não está funcionando muito bem, que já conversou, né? O vaso sanguíneo, que tem que estar colado no alvéolo para poder fazer a troca gasosa. Se eu aumento a PIP, eu abro um pouquinho mais o alvéolo e eu aproximo esses dois. Então, consigo uma troca gasosa melhor, uma melhora dessa hipoxemia. Esse paciente vai responder muito bem ao aumento da FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio. É quanto de oxigênio a gente bota lá no ventilador mecânico. Por quê? Porque ele tem uma hipoxemia e ele não tem uma doença pulmonar grave de base. Então, quando a gente aumenta a FiO2, ele consegue equilibrar aquela relação ventilação-perfusão e fica bem, tá? Ele é um paciente que vai ser ventilado a baixas pressões, porque a gente já falou que a complacência pulmonar dele é boa. Então, se a complacência é boa, eu não preciso jogar uma pressão alta para esse paciente poder recrutar um dado alveolar e fazer a troca gasosa bem, tá? E é um paciente que vai ter o tempo inspiratório, quando a gente regular lá no ventilador, normal, porque a complacência dele está boa. Então, eu deixo o tempo inspiratório lá normal, e aí o paciente fica ventilando bem. Ou ligeiramente baixo. Perdão, ligeiramente baixo. Tá? Por quê? Porque ele tem baixa elastância, e ele tendo baixa elastância, a capacidade do pulmão dele de voltar para o tamanhozinho. Quando eu jogo pressão nele, que o pulmão abre com o ventilador, ele abre, mas a baixa elastância faz com que ele demore a se recolher e voltar para o tamanho normal. Então, a expiração dele é mais longa. Como a expiração é mais longa, a gente reduz um pouquinho o tempo inspiratório, um pouquinho de nada, o tempo inspiratório, para que esse paciente tenha mais tempo de exalar, tá? É um paciente que a gente vai ter que ter extremo cuidado com a sedação. E aí, peço encarecidamente a companheira Mariana para olhar, como enfermeira, porque quem mexe com a sedação e com as drogas vasoativas são basicamente a equipe de enfermagem, o enfermeiro e os técnicos, e eles são os grandes responsáveis pela monitorização. Então, a gente é a equipe e andamos todos juntos, né? Então, tem que ter cuidado com a sedação desse paciente. Por quê? Porque esse paciente, ele deve estar sedado, né? Para não brigar com o ventilador, mas ele não precisa estar tão sedado, né? Além disso, em relação à droga vasoativa que esse paciente usa, normalmente a gente já viu que eles têm um grau de hipotensão. Normalmente é feita droga vasoativa para poder subir essa pressão desse paciente. E aí o cuidado da equipe de enfermagem, dos técnicos e da gente também tem que estar olhando para evitar que esse paciente entre em hipotensão, que é normal, né, da COVID. O paciente, normalmente, ele entra em hipotensão. Tem que estar sempre atento ao valor de droga vasoativa, porque às vezes é preciso aumentar muito esse valor. E é um paciente que geralmente não se beneficia da posição prona. Se eu colocar ele com a barriga para baixo, ele normalmente não vai se beneficiar, porque a posição prona era usada para aquele paciente de síndrome de desconforto respiratório da aguda grave, da SARA. E aí, como esse paciente está com a complacência ok, o pulmão dele está ok, não adianta eu colocar ele com a barriga para baixo, porque eu não vou melhorar a ventilação dele, porque a ventilação dele já está boa.
certo? Em oposição a isso tudo, a gente tem o outro fenótipo, que é o fenótipo high, que é o fenótipo H. Estou tentando, só um momento, gente. Oi. Deixa eu só carregar. Então, o fenótipo high, o fenótipo H, é aquele paciente high de alto. Tudo nele é alto. É oposto ao outro paciente. Eu tenho uma alta elastância, eu tenho um alto shunt. O que é shunt? É quando eu tenho perfusão, eu tenho sangue no pulmão, na região pulmonar, mas o alveolinho fechado. Então, como a gente já falou, eu preciso de alvéolo aberto, vaso aberto, para poder efetuar a troca. Não adianta ter ventilação, como na primeira situação. Eu tenho uma ventilação, alvéolo aberto, mas o sangue, ó, fechado. Eu não faço troca de CO2 e oxigênio. No paciente high, eu tenho a situação oposta. Eu tenho o alvéolo fechado e o vasinho aberto. Também não vai ter troca, porque não vai ter oxigênio chegando aqui. Eu vou ter acúmulo de CO2 aqui no sangue, mas eu não tenho oxigênio chegando para poder trocar, tá? Isso é o shunt, é quando tem sangue lá na região pulmonar, é perfundida, mas não é ventilada. Né? A relação VQ é diferente, é totalmente diferente. E eu tenho nesses pacientes alta recrutabilidade, então high de alto, alta elastância, alto shunt e alta recrutabilidade. O que é alta elastância? A gente já viu lá no outro slide que o outro paciente tinha baixa elastância. Nesse aqui ele vai ter alta elastância. Isso significa que a complacência dele, a complacência pulmonar, capacidade de se expandir com uma determinada pressão, ela é baixa. Porque a complacência ela é oposta à elastância. Isso significa que o paciente tem a tendência ao pulmão se encolher, se fechar. É um pulmão elástico. Então, ele tem tendência a se fechar. É difícil ele abrir, mesmo botando pressão. Tá? E isso acontece por quê? Porque o paciente que ele já tem um edema pulmonar de base, a doença provoca, ele vai aumentar e eu vou piorar essa complacência pulmonar. Tá? Porque o que acontece muitas vezes é o paciente chegar como paciente low e ele virar um paciente high, que ele é muito mais difícil ventilar, é muito mais difícil tirar da ventilação. Ele é um paciente pior do ponto de vista clínico. Tá? Então, ele tem um alto shunt, porque eu tenho um aumento do edema, eu tenho um aumento dessa pressão, e isso vai alterar o débito cardíaco do paciente, que a gente tem que considerar pulmão e coração como praticamente uma unidade na ventilação mecânica. Então, eu tenho que botar uma pressão muito alta nesse paciente, para ele poder ventilar. Eu tenho um coraçãozinho mais comprimido. Junto a isso, eu tenho um edema muito grande, né? E aí, esse edema vai dificultar ainda mais a troca gasosa, tá? Então, eu tenho uma fração de débito cardíaco que ele não vai conseguir perfundir bem, ele não vai conseguir fazer a troca, principalmente naquelas regiões do pulmão que a gente chama de dependentes as que estão encostadas no colchão. Quando o paciente está deitado, é toda a parte de trás do pulmão. Quando a gente está de pé, ou sentado, escorado, é tudo que está encostado em alguma superfície. Ali vai acumular sangue, eu vou ter uma troca pior nessa região. Então, como ele tem uma região dependente, grande, que é a parte posterior do meu pulmão, que no caso é o que está encostado no colchão, eu tenho um alveolinho mais fechado ali, eu vou beneficiar esse paciente se eu colocar uma pressão um pouquinho maior nesse paciente. Eu colocando uma pressão maior, eu consigo abrir esse alvéolo que estava fechado por causa do edema, fechado por causa da pressão que esse sangue está fazendo, né? O vaso dilatado comprime o alvéolo. Então, uma pressão maior faz com que esse alvéolo se abra. Então, eu tenho o que chama de alta recrutabilidade. Tá? Eu consigo recrutar. Colocando pressão baixa, não. Eu tenho que colocar uma pressão bem alta para poder recrutar esse pulmão. Eu tenho que botar uma PIP lá em cima e uma pressão lá em cima para poder recrutar esse alvéolo.
tá? Que é o que a gente vai ver no próximo slide, que trata de parâmetros. Então, no paciente que tem o fenótipo high, o que a gente vai usar? Uma PIP elevada. A PIP elevada desse paciente, ela normalmente é titulada, né? O que a gente chama de titular a PIP? Coloca uma PIP bem alta, uma pressão expiratória ao final da expiração bem alta, e vai baixando gradativamente e ver qual é a melhor relação entre a PIP e a saturação. Normalmente a gente faz uma curva PIP-saturação, que é a mais rápida de se fazer beira do leito. Então, a gente vai deixar a menor pressão de PIP possível para a melhor saturação que ele tiver. Então, faz essa curvinha. Titulou a PIP, achou a PIP, ok. A gente vai calcular a FI de O2 desse paciente, porque não adianta jogar um monte de oxigênio nesse paciente se ele tem o alvéolo fechado. Então, mais importante do que o oxigênio aqui é aumentar a pressão para abrir o alvéolo. A gente também vai ter uma pressão moderada nesse paciente, de moderada a alta, tá? Porque eu vou precisar abrir esse alvéolo. Mas o cuidado com essa pressão alta é para a gente não gerar estresse nesse paciente. O estresse alveolar de estar abrindo e fechando o paciente a cada ciclo ventilatório, porque isso também pode piorar a situação do paciente. A gente coloca uma pressão moderada a ponto de conseguir que ele tenha uma saturação boa, não excelente, porque a gente não vai conseguir uma saturação excelente nesse paciente, mas eu sei que ele vai conseguir ficar bem ali naquela ventilação. E a gente vai usar um tempo expiratório baixo nesse paciente também, porque ele é um paciente de alta elastância, né? E se ele tem alta elastância, a gente consegue que esse paciente que tende a fechar o pulmão, a gente vai colocar um tempo expiratório alto para baixo, para ele poder voltar à normalidade pulmonar dele logo, e a gente consegue equilibrar o volume minuto, baixando o tempo expiratório e aumentando um pouquinho a frequência respiratória. Só que qual o custo disso para o paciente? A gente tem uma pressão alta moderada, a gente tem uma PIP alta, a gente tem um tempo inspiratório que deve ser regulado de acordo com o paciente, a frequência respiratória alta. Ele é um paciente que vai brigar com o ventilador. Como é que a gente evita isso? Sedação e bloqueio. A equipe de enfermagem entra aqui, junto com a gente, para pedir ao médico para ajustar a sedação e talvez entrar em bloqueio muscular de diafragma. Talvez um panturone, alguma coisa desse tipo, para que ele evite brigar com o ventilador. Droga vasoativa aqui, importantíssimo. Esse paciente ele vai ser ainda mais hipotenso. E ainda mais hipotenso, ainda tem outro fator para aumentar essa hipotensão dele, que é essa PIP alta. Porque quando a gente tem a PIP alta na ventilação, abre o pulmão, eu abri o pulmão, em compensação, o sangue, aumentei a pressão aqui nessa região, né, pulmonar. Em compensação, o sangue que está na periferia, ele não volta para o coração. Por quê? Ele vai ficar todo preso na periferia, porque nessa região pulmonar está com a pressão muito elevada, por causa da PIP. Então, eu tenho que equilibrar a PIP de maneira que essa hipotensão dele também fique equilibrada, tá? Porque ele já vai ser um paciente com tendência à hipotensão. Então, a gente tem que ver qual a melhor relação aí, custo-benefício para o paciente. E ele vai ter também uma resposta muito boa na posição prona. Quando eu colocar esse paciente de barriga para baixo, ele vai responder muito bem. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele vai ter uma estase pulmonar, o vaso dele está lá e ele não consegue trocar, porque não tem o alvéolo aberto. Quando eu coloco de barriguinha para baixo e lanço uma pressão moderada a alta, eu abro esse alvéolo e agora tenho sangue e alvéolo aberto. E a gente coloca a barriga dele para baixo, isso faz com que o ar, normalmente, ele vai para onde tem menos resistência. Então, ele vai para a parte de trás do meu pulmão, para as costas, para a parte pulmonar que fica mais colada nas costas, que agora está livre, ele está de barriga para baixo. E essa é a região do pulmão que tem a melhor troca gasosa, a melhor relação ventilação-perfusão. Então, eu consigo ventilar esse paciente melhor. Por isso que a gente bota ele na posição prona. Que no fenótipo low não tem efeito, mas nesse tem um efeito excelente. Deixa eu ver aqui agora. Tá terminando, gente. Ventilei meu paciente. Tá tudo ok. Vamos observar agora a estratégia de ventilação protetiva.
Utilizar um volume menor do que 6 ml por quilograma. Maíra, está maior aí no seu slide. Está maior porque aí é uma pergunta. A gente vem ouvindo falar, quem trabalha com ventilação mecânica aqui, você tem que usar uma ventilação com volume menor ou igual a 6 ml por quilograma. É verdade sempre? Não. A gente viu que no paciente low, ele não tem alteração da complacência. Então, eu posso aumentar um pouquinho essa ventilação para 7 ml por quilograma até 8 ml por quilograma, que ainda é uma estratégia protetiva para o pulmão desse paciente. Tá? E aí ele consegue trocar, porque a gente viu que no primeiro fenótipo low, o pulmãozinho dele está com a alvéolo ok. A PIP alta, sempre, para sempre? Não, depende do fenótipo. Se ele for um fenótipo low, ele não vai precisar de PIP alta. Eu vou sempre titular a PIP desse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas receitas de bolo de ventilação. Ele vai ter a PIP alta, ele vai usar ventilação volume maior do que 6 ml por quilo, ele vai utilizar fração inspirada de oxigênio alta, nem sempre. Observem sempre a beira do leito, o fenótipo do paciente. Ele é low, ele não precisa de volume maior do que 6, ele não precisa de PIP alta. Ele vai precisar de FiO2 alta. Mas no high, ele já não precisa de FiO2 alta. Por quê? Porque não adianta botar oxigênio se eu não abrir o alvéolo. Tá? Então, sempre, 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 a gente ventila paciente. A gente não ventila doença, a gente ventila doente. Então, observem o paciente de vocês. Vou ter que avaliar a complacência dele todos os dias. Quando? Pense como se fossem suas 3 refeições. Manhã, tarde e noite. A cada turno, matutino, vespertino, turno, calcula a complacência. Por quê? Porque se essa complacência do paciente estiver piorando, ele está saindo do fenótipo low para o fenótipo high. Então, ele está piorando do ponto de vista clínico. Você vai ter que mudar toda a sua estratégia ventilatória. E a gente sempre avalia também o drive pressure, que é aquela diferença, né? E a pressão máxima, para que a gente não tenha a estratégia protetiva do paciente, né? De ventilação protetiva, não lesione. Porque ele também pode piorar, passar do fenótipo low para o high, porque eu ventilei errado. Então, tudo que a gente não quer é uma iatrogenia nesse paciente. Então, observem, porque nada na ventilação mecânica é receita de bolo. Deixa eu ver o próximo. Só um momento, pessoal. Então, a gente tem que evitar a desconexão desse paciente a todo custo, porque toda vez que a gente desconecta ele do ventilador, esse ventilador que já está contaminado, ele vai começar a liberar aerosol para o ambiente, vai contaminar a equipe toda. Então, um cuidado que a gente tem que ter com a equipe é evitar a desconexão. Como é que a gente faz isso? São algumas estratégias que a gente utiliza. Nesse paciente, a gente vai usar o sistema de aspiração fechado. Esse sistema de aspiração fechado, infelizmente, é um pouco caro, né? Mas os hospitais do estado, que são os que eu tenho assim, contato, estão conseguindo ter para todos os pacientes de Covid. Não sei a realidade dos particulares, mas eu acredito que sim também, que a gente não está vendo queixa em relação a isso. Esse sistema ele é conectado no próprio circuito do ventilador e eu consigo aspirar o paciente do paciente somente recolhendo a bolsinha e inserindo a sonda de aspiração. Então, ela já fica conectada no circuito, né? Essa sonda de aspiração fechada. Então, eu não desconecto ele para aspirar, o que é perfeito. Eu também vou usar um filtro trocador de calor e umidade no circuito do paciente. Ficou bem pequenininha a figura aqui. Pelo para mim. Né? Esse filtro trocador de calor e umidade é para evitar que eu use o aquecedor, né? Umidificador e aquecedor com água, para não estar desconectando esse paciente, porque também isso é um potencial risco de infecção. E cada vez que eu for colocar água, desconecto, tanto reduz a pressão, e aí desrecruta o pulmão dele todinho, quanto tem uma chance de disseminar aerosol para o ambiente. E aí, protegendo a equipe, a gente coloca um filtrozinho trocador de calor e umidade nele. A gente também vai usar um filtro EPA no braço, no ramo isolatório da ventilação mecânica. Para que isso, Maíra? 2 filtros no paciente? Sim, 2 filtros no paciente.
um para o próprio paciente, para que o ar entre, o ar do ventilador, do respirador venha filtrado e aquecido, e ele dá, né, ele permite a umidificação, que fica, por exemplo, a traqueia. E um outro filtro no ramo expiratório. Por quê? Porque quando esse ar sair do paciente cheio de vírus, ele vai sair, passa pelo circuito, quando ele chegar lá no final do circuito, tem um filtro. E esse filtro impede, porque ele é uma barreira mecânica, e ele impede que os vírus se espalhem, né? Esse aerosol contaminado se espalhe pelo ambiente e contamine toda a equipe, todo o ambiente da UTI ou da emergência, seja onde o paciente estiver. E a utilização de aerocâmara, por último, que eu já vi que tinha alguém aqui perguntando de Verotec atravente, mas em outras situações a gente vai falar depois. Mas a aerocâmara, ela é uma ferramenta que ela permite para que aquele paciente que precisa fazer um broncodilatador, ele seja feito sem eu desconectar ele do ventilador. Eu coloco um nebulímetro dosimetrado, que é aquele que você usa como uma bombinha, e eu acoplo ele nessa aerocâmara, e aí na hora que eu faço isso, eu só acoplo o nebulímetro, aperto, e esse puff de medicação broncodilatadora segue direto para o paciente. A aerocâmara também fica fixa na ventilação, no circuito da ventilação mecânica. E ela também pode ser feita por aqui, pelo sistema de aspiração fechado. Também tem uma saidinha para nebulímetro dosimetrado. Então, eu consigo fazer nebulização, eu consigo filtrar esse ar do paciente, eu consigo aquecer e umidificar o ar que está indo do respirador para o paciente, eu consigo aspirar o paciente, tudo isso sem desconectá-lo, sem contaminar a equipe, sem contaminar o ambiente, todo mundo fica bem, todos nós ganhamos. Finalmente, vamos estudar esse paciente, ventilou, obrigada, seu Arnaldo, ventilou, melhorou, calculei tudo, ele está progredindo, saiu do fenótipo high, voltou para o low, consegui estubar. Como é que a gente vai fazer isso? De novo, evitar a liberação de aerosol para o ambiente. Como é que a gente faz isso? A gente vai aumentar a epidiodo do ventilador para que ele tenha oxigenação boa. Em seguida, o tubo orotraqueal ele vai ser ocluído, a gente pinça, né? Fecha com clipe. Eu vou colocar o ventilador em modo espera, como se fosse desligar mesmo, para que ele não fique lançando ciclos quando eu desconectar o paciente, porque lembra que o circuito do ventilador está todo contaminado. Desinsufla o CAF e estuba. Paciente estubado, saiu da ventilação mecânica, saiu do risco, estamos todos felizes. Ok? E aí tinha mais um slide, eu não vou chamar mais o seu Arnaldo para terminar, porque o último slide era para dizer a vocês para ficarem em casa, certo? Que aí a gente evita a sobrecarga do sistema de saúde, evita que vocês adquiram doença, que vocês adquiram fenótipo grave da doença, e evita a ventilação mecânica. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Vou passar a palavra agora. Eu não sei se para a Célia ou se para a Luciana, para a Mariana entrar. Manuela ou Mariana entrar. Ok? Espero que tenha sido útil. É isso, pessoal. Eu não consigo falar. Manu, bota meu microfone. Estão ouvindo, pessoal? Então, eu queria agradecer a participação de Maíra, né? Que falou brilhantemente, cheia de detalhes sobre todo esse processo do manejo, né, do paciente que está em ventilação mecânica. Então, as perguntas eu vou colocar na ordem que apareceram, certo? Então, já agradecer a todo mundo, né, que está participando, que colocaram as perguntas. Muito obrigada. Então, a primeira é de Beto Jordão. Boa tarde. Quais as manobras de higiene brônquica mais segura para o paciente com COVID? Eu acho que é para o paciente com COVID que precise da mesma. Certo? Aí eu vou fazer um bloquinho, porque a gente tem,
né? Um conjunto, e aí tu vai respondendo, ou tu prefere respondendo uma a uma? Tanto faz, como vocês acharem melhor. Eu já tomei muito tempo. Pronto. Aí, então, vou fazer um bloquinho de 5. Aí, a outra. A umidificação em baixo fluxo pode ser evitada até 6 litros por minuto de O2. A terceira, que aí também que é de Cleison Brito. Então, tanto na cânula quanto na máscara não pode umidificar? Isa, para a gente fechar esse bloco. Um paciente com Covid pode ser nebulizado com Berotec ou Atrovente? Essas são as primeiras. Ok, vamos lá. Em primeiro lugar, terapia de higiene brônquica. A gente pode usar praticamente qualquer uma que a gente utilizaria já no paciente na ventilação mecânica. O que é que a gente vai evitar? Aquelas que tenham um grande gradiente de diferença de pressão para evitar a lesão pulmonar induzida por esse atelectotrauma, que a gente chama de abrir muito o alvéolo e fechar o alvéolo, sobretudo rapidamente. Então, algumas manobras que até já estão em desuso, inclusive, mas a gente tenta ver por aí, como PIP-ZIP, que é quando você aumenta a PIP e zera a PIP, para poder carrear, né, a secreção para mais longe da periferia do pulmão para a região central para poder aspirar. Essas são evitadas. A gente pode usar qualquer manobra de terapia de higiene brônquica que evite desconexão. Então, por exemplo, empilhamento por ambu, evita. Zip, pode lesionar o paciente, evita. E utilizar todas as outras estratégias de terapia de higiene brônquica que a gente já usa. Tá? Por diferença de pressão, qualquer outra que evite a desconexão, como o uso do ambu, né, no caso do uso do ambu, ou aquelas que provoquem grande diferença pressórica no paciente. De resto, pode tudo que já podia na ventilação mecânica. Tá bem? Em segundo, eu entendo até a dúvida que a pessoa teve em relação à umidificação, que a gente não deve umidificar o sistema de baixo fluxo. Na verdade, a gente deve umidificar no paciente normal, né? No paciente com Covid, não. Por quê? Porque quando a gente umidifica, e aí vai essa umidade para o sistema do paciente, de oxigenação do paciente, isso permite a liberação de mais aerosol. Então, a gente cessa essa umidificação. Porque ela é benéfica, mas ela não é totalmente necessária. Porque quando o sistema é de baixo fluxo, a própria respiração do paciente, seja oral ou seja nasal, ela já consegue umidificar, não tão bem, verdade, mas ela consegue ainda umidificar esse oxigênio que entra, então ele é menos lesível. Tá? Então a gente corta para realmente dificultar a geração de aerosol e de liberar umidade ou da via aérea ou do circuito cheio de vírus para esse ar ambiente, para não contaminar aqueles pacientes. Porque lembra que nessa situação ele está fora da ventilação mecânica, então ele está exalando para o ar ambiente, tá? Então, se possível, qualquer coisa desse tipo. A outra é perguntando se a gente não deve usar a umidificação na cânula ou na máscara. Eu acho que meio que uma responde a outra, né? Não é que a gente não deve usar, mas nesse tipo de paciente a gente evita usar, tá? Porque até ser livre o nariz e a boca dele ainda consegue suprir essa umidificação que é dada pelo oxigênio que está entrando. E a última era falando em paciente COVID em relação ao uso de Berotec e Atrovent. Aí vai depender muito, tá? Porque se o paciente está na respiração espontânea, como nós estamos agora, está sendo tratado no isolamento respiratório só sem ventilação mecânica, a gente está evitando fazer nebulização. A gente está optando por fazer o nebulímetro dosimetrado, que é aquele pozinho, né? Onde o paciente vai fazer a punção, faz o aperto, o disparo do equipamento, ele vai puxar, prende a respiração por cerca de 10 segundos para essa medicação depositar no pulmão e ele solta, ele exala. E na ventilação mecânica, a gente também usa o nebulímetro dosimetrado, porque a gente vai usar a aerocâmara, como a gente já falou, para evitar a desconexão do paciente. Então,
Mesmo na ventilação mecânica, a gente teria que desconectar o circuito, colocar o nebulizador lá com o Berotec atualmente, a gente evita fazer isso. Primeiro, porque eles recrutam aquela PIP que a gente já está deixando elevada para abrir o alvéolo do paciente. Segundo, porque vai levar mais aerosol todo contaminado para o ambiente. Agora, se esse paciente COVID está em casa, está na casa, isolado, é asmático ou DPLC, nebuliza assim, normal. Ele está lá no ambiente dele isoladinho, tá? Em casa. Desculpa, pessoal, a tecnologia não me ajudou. Eu caí, ainda bem que não literalmente, não é mesmo? Para vocês não se preocuparem. Mas nós temos aqui um bloco de algumas perguntas, que eu acho que é uma dúvida que eu fiquei também, Maíra. Como identificar se o paciente é low? Né? Então, aí Manu pediu para fazer um bloco de 5. Aí tem a Ayane, eu acho que a pergunta de Ayane foi bem genérica, mas aí você pode tentar responder, né? Ela pergunta sobre a fisiologia da posição prona. Aí Beto Jordão, de novo, pergunta, então, o efeito, como é que se pronuncia? Shunt? Chante. E o espaço morto, que seria no caso do low? Isley pergunta, quando precisar trocar o filtro, como faço para evitar a contaminação do ambiente e, consequentemente, da equipe? O pessoal tem muita dúvida com relação a isso, de não contaminar a equipe. Eu acho que sua apresentação foi bem boa nesse sentido, né? De ter esse cuidado. Acho que isso. E também Gladstone pergunta no final como identificar através do paciente, através do respirador, se o paciente é low ou high. Como você falou na sua apresentação um pouco sobre isso. Seriam essas as perguntas. Vamos devagar, porque eu não peguei todo mundo, certo? Em Tá, eu primeiro vou lugar. devagar. Primeiro, tu Não, fala dessa relaxa. questão de como identificar se a pessoa é low ou high. Low ou high. Pronto. Para saber se o paciente é low ou high, a gente tem que estar monitorizando ele à beira do leito, tá? Como a gente já falou, não adianta ventilar doente, que é o importante. Então, a gente vai à beira do leito, a gente calcula a complacência dele, a gente vê se ele está precisando de uma PIP alta, vê se quando a gente calcula a complacência, já vê a elastância, se vai ter pela PIP uma noção se ele vai precisar de mais pressão ou menos pressão. Então, você consegue identificar se o paciente é low, se ele vai ter todos os fenótipos baixos, olhando mesmo. Como é que a gente vai fazer isso? Faz a avaliação da complacência estática, complacência dinâmica, e verifica como é que está sendo a resposta do paciente à ventilação. Tem alguma outra maneira? Não. Infelizmente, não. Você vai ter que testar o seu paciente e ver como é que ele está respondendo à ventilação. Porque a ideia é que você deixe ele, se ele é um paciente low, você deixe ele no estado low pelo maior tempo possível. Porque ele é um paciente que tem uma maior chance de recuperação da ventilação rápida e de saída do ventilador mecânico. Tá? Então, qual seria o efeito Shunt no espaço de morte, que seria no caso do low? Beto Jordão pergunta. Deixa eu ver se eu acho. Então, seria o efeito Shunt e espaço de morte, que seria no caso do low? Não, na verdade, não é a questão de espaço morto e Shunt que é no low. No low, na verdade, a gente não tem praticamente, não tem um Shunt elevado. A gente tem muito mais ventilação do que perfusão. Então, é o contrário. O Shunt a gente tem no high, que a gente tem perfusão, mas não tem ventilação, o alveolinho está fechado. Tá? A gente não pode dizer que ele tem um alto espaço morto no paciente low. Ou se fosse um espaço morto fisiológico, poderia ser. Mas não é tanto como espaço morto fisiológico, porque eu tenho o vaso aberto. Espaço morto fisiológico é quando eu tenho só o alvéolo aberto e o vaso fechado. Não é bem isso que acontece. O que acontece no low é uma vasoplegia. É o vaso, ele não responder adequadamente. Ele não está totalmente fechado. Ele está aberto, mas pouco aberto. Não o suficiente para manter o nível de oxigenação desse paciente. Certo. E aí a última pergunta é a questão da troca do filtro. Como não contaminar o ambiente e, consequentemente, a equipe durante essa troca? Como a gente já falou na intubação, a gente vai fazer a oclusão do tubo orotraqueal, então a gente pinça,
com umas tesourinhas que tem de pressão mesmo, pinça o tubo orotraqueal, bota o ventilador no modo espera e troca rapidamente o filtro. Porque quando a gente está fazendo isso, o paciente não está isolando para o ambiente, então não está contaminando, e nem o ventilador está mandando ciclos com o circuito todo contaminado, mandando também vírus para o ambiente. Então, pinçou tudo, bota o ventilador no modo espera, desconecta, troca o filtro, reconecta, liga o ventilador e despinta tudo. Pronto, para finalizar, a gente tem uma pergunta de Joélia. Um paciente que ela não sabe, em casa, um paciente que eu não sei se está com Covid, mas ele está com falta de ar. Se fizer uma nebulização nesse paciente só com soro, ajuda? Olha, Difícil. porque assim, nebulização só com soro, ela normalmente a gente utiliza para o paciente que ele está com secreção, porque quando a gente coloca só o soro, a deposição do sódio vai fazer quebrar a ponte de sulfeto da secreção do catarro, e aí vai favorecer a saída, a fluidificação dessa secreção e ele consegue botar para fora. Então, normalmente, nebulização só com soro ela não é muito útil, a não ser para esses casos de paciente secretivo, tá? E aí a dificuldade é eu recomendar a utilização de Berotec atrovente para um paciente que eu não sei o que é que tem. Então, você coloca só o soro porque mal não vai fazer. Mas pode ser que também não faça bem, tá? Não vai prejudicar, mas também pode ser que não ajude em nada, infelizmente. Mas é melhor do que recomendar a utilização do Berotec atrovente, porque às vezes o paciente tem alguma arritmia, alguma alteração cardíaca, e aí é mais difícil a gente gerir isso. Para finalizar, de verdade, para a gente ouvir Mariana, finalmente, Mariana. Eu já falei, já passei muito a minha meia hora. Raíza pergunta: qual o tempo de troca desse filtro? Quanto tempo vai trocar o filtro? Isso aí, olha. Vida real. A gente troca o filtro quando ele está com secreção ou muito úmido, tá? Porque ele não é um equipamento barato. E aí ele é feito de várias camadas, né? De um material que é filtrante, que ele impede passagem de bactéria. Mas às vezes o paciente, ou por colocar muita secreção e aí passa, volta pelo tubo, contamina o filtro, ou então ele fica muito úmido, ele começa a reter umidade, ele fica muito úmido e aí começa a separar as partes filtrantes dele. E aí a gente troca. A gente está utilizando assim na vida real, porque é um equipamento caro e a gente está tendo que usar 2 para cada paciente. Infelizmente. Então, é observar sempre o filtro. Tá? Mas, se fosse recomendado, 48 horas. Pronto. A gente queria agradecer as perguntas enviadas, né, para o nosso debate. Agradecer a Maíra, né, por ter contribuído mais uma vez. E queria também deixar aqui registrado que vocês tiverem dúvidas ainda, que não foram, né, esclarecidas nesse espaço, a gente vai estar disponibilizando as aulas virtuais pela ESP, que vai abordar cada tópico que foi trabalhado aqui no ESP Debate. Vocês vão poder estar acessando também e tirando suas dúvidas. Certo? Eu queria agora passar para a Mariana, que eu já apresentei 3 vezes, mas parece que só ouviram uma vez. E aí eu queria, né, agradecer também a presença de Mariana, lembrar que ela é especialista em terapia intensiva pela MIB e pela Bente, e atua nas UTIs do Otávio de Freitas e é enfermeira intensivista do Hospital das Clínicas da UFPE. Boa noite, Mariana. A gente não está ouvindo Mariana. Enquanto Mariana aparece, eu queria registrar que as dúvidas que vocês estão enviando são super importantes para a gente produzir o nosso material das aulas virtuais. Então, coloquem suas dúvidas. É muito importante para a gente poder fazer um material direcionado para o esclarecimento dessas dúvidas. E aí, Mariana, nada de a gente ver Mariana.
Manu. Então, pessoal, infelizmente a gente não conseguiu ouvir Mariana, que a gente queria agradecer, até porque também a gente já está com o tempo, né? De um tempo que durou o ESP Debate, já chegamos às 6 horas. Eu acho que a gente vai pensar em estratégia aí para contemplar a fala da enfermeira, né? Que a gente queria também trazer um pouco dessa questão do multiprofissional nesse espaço, debater não só o olhar da fisioterapia, mas também da enfermagem, mas por problemas técnicos a gente não está conseguindo ouvir Mariana, né? E aí eu queria agradecer a disponibilidade mesmo assim de Mariana, de Maíra, queria agradecer a presença de Célia, né, que acho que está também nos ouvindo, e dizer que estaremos aqui na ESP fazendo outros espaços de debate e que vocês podem acessar sempre o site da ESP, que vamos estar disponibilizando um curso sobre esse tema que foi debatido hoje. Então, boa noite a todos. Queria deixar o registro também de agradecer a Manu, né, que organizou todo esse momento. Obrigada.